Você é mãe e não aguenta mais não ter tempo para você mesma? Você se sente frustrada e desanimada por você não dar conta de tudo? Vem comigo que eu vou te mostrar como eu estou conseguindo conciliar, ter tempo para mim, trabalhar fora, cuidar dos meus filhos e ainda cuidar de casa. Eu sou a Luma, mãe de 3, advogada, enfermeira e ainda dona de casa. Nesse canal eu falo sobre maternidade, mostro um pouco da nossa rotina e dou algumas dicas que facilitam o nosso dia a dia. Já faz muito tempo, eu diria até anos, que eu tenho esse interesse de acordar às 5 da manhã. Porque eu pensava, né? Eu vou acordar mais cedo, adianto algum serviço de casa, já vou agilizando as coisas e meu dia vai render mais. Só que eu nunca tive essa iniciativa, mesmo porque às vezes que eu tentei acordar às 5, eu acordei e olhei pro lado e falei assim, o que eu vou fazer essa hora com todo mundo dormindo, sendo que eu não posso fazer um mínimo de barulho, que senão as crianças vão acordar. Então essa falta de programação fez eu procrastinar ou acordar cedo. Como eu já estava cansada, desanimada de chegar no final do dia e pensar, nossa, eu só fiz coisa pros outros, eu não fiz nada pra mim. E todo dia eu me sentia assim, com esse sentimento vazio, com essa falta de ter um contato comigo mesma, ter um tempo pra mim mesma. Mesmo procrastinando, eu sabia que eu precisava dar um jeito na minha vida. Então eu resolvi procurar na internet o que eu poderia fazer nesse horário, acordando mais cedo. E eu achei vários posts e o que mais me chamou atenção foi eu não lembro o nome da moça, mas ela contando da rotina dela, a rotina matinal dela com o marido dela, como que fez bem para eles começarem a acordar mais cedo e que de 5 horas eles passaram até acordar, acho que era 4, 4 e meia, eles anteciparam ainda o horário para poder render mais esse dia para eles. E nesse post ela indicava um livro, O Milagre da Manhã, de Hal Herold. Na hora eu peguei o nome do livro e já fui pesquisar no Spotify. Por eu não ter muito tempo, né, ter essa vida corrida, geralmente eu escuto audiobook, porque assim, mesmo eu sem tempo, eu gosto de estar aprendendo, eu gosto de livros de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, então escutar, enquanto eu faço alguma rotina que eu já faço no automático, me ajuda no meu autodesenvolvimento. E o livro estava lá realmente, o livro O Milagre da Manhã, tá no Spotify e eu escutei ele todinho com o maior prazer, com a maior rapidez que eu pude, né? E em poucos dias eu comecei a colocar em prática o que o livro aconselha. O livro, ele foca em acordar às 5 da manhã, propõe uma rotina matinal, né? Que você tenha uma rotina matinal e faça nessa rotina matinal o seu autodesenvolvimento. A ideia central do livro é você se dedicar a você mesmo quando você acorda. E promete transformar não só suas manhãs, mas como toda a sua vida. Eu comecei a colocar em prática tudo o que eu aprendia no livro e eu percebi que o que me faltava era programação do que eu iria fazer de manhã. Porque teve um dia que eu acordei e simplesmente eu não sabia por onde começar. Então, ao decorrer do livro, eu fui entendendo mais, fui vendo passo a passo e algumas dicas do que eu poderia fazer nesse horário. E então eu entendi que eu precisava realmente sentar e escrever todos os horários, o que eu faria em cada horário. Precisava desse planejamento porque eu acordo e eu não sei realmente assim, eu acordo meio desnorteada e assim, eu vou no banheiro, escovo meu dente, mas depois eu fico meio perdida. E assim, se você tiver uma programação, você já tipo, assim, eu tenho que fazer tal coisa, nos primeiros dias eu ainda olhava. Assim, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tal horário eu faço isso. Hoje meio que entrou na minha rotina, então eu já faço no automático, eu sei o que eu tenho que fazer, eu levanto, já vou no banheiro, já faço minhas coisas, mas eu tive que me programar para isso. Desde então, eu passei a ficar mais satisfeita com o meu dia a dia. Saiu aquele sentimento de, nossa, mais um dia passou e eu não fiz nada pra mim. Eu não me preocupo mais em não ter dado conta de tudo, porque realmente é muita coisa pra nós mães fazermos, então a gente não tem que ter esse peso, carregar esse peso de não ter dado conta de tudo. Nem sempre a gente vai dar conta de tudo, na maioria das vezes a gente não vai dar conta de tudo. Mas mesmo assim, eu sinto que o meu dia tá muito mais produtivo, porque além de ter um tempo comigo, eu ainda tenho tempo de organizar a casa e passar um tempo saudável com as crianças. Porque antes eu parava e ficava com as crianças, mas eu não estava com as crianças. Eu pensava o que eu tinha que fazer, qual que seria o meu próximo passo. Então eu pensava, eu vou ficar aqui meia hora brincando com as crianças, mas essa meia hora era fake. Eu fazia meio que as coisas no automático, sem prestar muito atenção nos meus filhos. Agora falando um pouco sobre o meu milagre da manhã, o que eu faço? Eu acordo às 4h50, escovo o dente, coloco a minha roupa de academia e dou comida pros gatos, porque eles já acordam atrás de mim, então primeiro eu dou comida pros gatos. Então eu sento no sofá e eu fico numa posição de meditação mesmo e medito por 10 minutos. Eu coloco o cronômetro para poder dar 10 minutos e eu parar e já ir pro meu próximo milagre. Confesso que ainda é difícil para mim meditar. Eu
tento focar em contar a respiração. Isso faz eu prestar atenção só nos números e focar na minha respiração. Assim, evita com que a minha cabeça fique pensando em várias coisas do que eu tenho que fazer no dia. Depois da meditação, eu inicio minha oração. A minha oração ela já vem junto com o agradecimento. Eu não costumo pedir muitas coisas na minha oração. Na verdade, eu começo agradecendo. Eu agradeço realmente por tudo. Eu agradeço pela minha vida, agradeço pela vida dos meus filhos, pela nossa saúde, pelo nosso corpo ter um funcionamento perfeito. Eu agradeço pelo nosso lar, pelo meu emprego, pela escola das crianças, por nosso carro, por todas as conquistas que nós fizemos até aqui. E também peço proteção para minha família e para meus amigos. Gente, é tão interessante fazer oração agradecendo, porque você acaba pontuando tudo que você tem de bênção na sua vida, que não são poucas coisas. Quando você começa a numerar por tudo que você é grato, você vê que são muitas, muitas inúmeras coisas. E você percebe o quanto você é abençoado e às vezes você nem se dá conta. Depois de fazer a oração e agradecer, eu tenho uma listinha de frases positivas. Às vezes eu uso, às vezes eu só vou pensando e falando, mas eu repito essas afirmações todos os dias. Essas afirmações eu realmente falo. Eu prefiro falar e eu mesmo ouvir do que só pensar, porque às vezes eu pensando eu acabo desviando do pensamento. E eu falando, eu foco no que eu estou falando. Pelo menos pra mim funciona. Exemplos de frases que você pode falar, frases positivas, é: eu sou uma ótima mãe, a minha autoestima é maravilhosa, eu sou muito feliz, eu sou próspera, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou criativa, eu tenho ideias rentáveis. Eu acredito muito que essas afirmações, elas realmente funcionam, porque com o decorrer do tempo você vai se sentindo mais confiante. Depois das afirmações, eu fecho os olhos e visualizo o que eu quero. Por exemplo, ter uma casa maior, eu fecho os olhos, imagino os detalhes dessa casa, eu imagino eu acordando e fazendo o meu milagre da manhã nessa casa, todos os detalhes da casa, como que essa casa é. Então eu realmente visualizo como seria estar já vivendo aquela realidade. Eu acredito muito na lei da atração. E agradecer e visualizar já faziam parte da minha rotina sem eu nem saber. Eu tenho certeza que muita coisa que eu tenho hoje, eu mesma cocriei. Assim como eu cocriei coisas boas, graças a Deus a maioria foram coisas boas, eu cocriei também coisas ruins. Coisas que eu imaginava que seria daquela forma, aconteceria daquela forma e realmente aconteceu exatamente como eu pensei. Hoje, tendo esse conhecimento, eu policio muito mais os meus pensamentos. Toda vez que vem um pensamento negativo, eu mudo o foco para outra coisa, para um pensamento positivo, falo frases positivas, para realmente mudar essa vibração. Como hoje em dia eu conheço a lei da atração, tendo essas ferramentas, eu sei como cocriar de uma forma intencional. Enfim, depois de fazer a visualização, eu pego um livro e leio um capítulo. Depois vai ser por volta de 6 horas. Quando dá umas 5 para 6 horas, eu faço o alongamento e vou para academia. Varia, porque se eu tenho que trabalhar, eu mudo um pouco a minha rotina matinal, mas eu faço tudo isso, só que de outra forma. Quando eu tô em casa, eu vou pra academia às 6 da manhã e volto às 7 para poder começar meu dia. E como eu só vou 3 vezes por semana na academia, os outros dias eu estou andando na esteira, que é uma coisa que eu não gosto. Mas eu já tinha comprado a esteira, eu sei que faz bem, eu sei que eu tenho que fazer exercícios aeróbicos, então eu me forço a ir pra esteira. E assim, tá entrando na minha rotina de uma forma tão gostosa, porque eu vou escutando podcast, eu vou escutando um audiobook, então é produtivo. Eu não tô só andando ali perdendo o meu tempo, porque essa era a sensação que eu tinha, era que eu tava perdendo o meu tempo, que tipo, eu corria assim, correr não, porque eu não gosto de correr, mas eu andava rápido assim, com coisa que o tempo ia andar mais rápido. Tipo, ai, vou andar mais rápido pra fazer o que eu tenho que fazer, mas não, o tempo vai ser o mesmo. Então hoje em dia eu foco em andar e fico escutando alguma coisa, vai ser bom pra mim, né, pro meu desenvolvimento pessoal. A minha rotina de sábado e domingo, quando eu estou em casa, elas são as que mais rendem, porque eu consigo fazer esse horário, estender esse horário, né, que vai até às 7, por causa da escola das crianças. Como eles acordam depois das 8 no final de semana, eu consigo estender, ganho mais 1 hora. Eu acredito que para isso funcionar, para você fazer isso funcionar, você tem que ter em mente uma rotina do que você tem que fazer, com os horários certinhos. Às 5 eu vou fazer tal coisa até às 5h10, 5h10 às 5h20, 5h20 às 5h40. Você tem que ter descrito o que você vai fazer naquele dia. Porque quando você se programa, você vai dormir até ansiosa para que chegue logo às 5 da manhã para você fazer tudo o que você planejou. Pelo menos é assim que eu me sinto hoje em dia. Mesmo quando eu ainda sinto a vontade de ficar na cama, eu penso em tudo aquilo que eu planejei pra mim, que se eu não fizer naquele momento, levantar naquele exato momento e fizer, eu não vou fazer mais naquele dia. Então vai ser um dia ruim pra mim. Então eu levanto e vou. Gente, e depois de você fazer tudo o que você planejou, dá uma sensação de recompensa, é uma satisfação tão grande que você tá pronta pro dia. E assim,
Não é falácia dizer que a gente tem que se cuidar pra gente cuidar dos outros. Você se cuidar é muito importante para você cuidar dos seus filhos. O seu bem-estar importa, porque você só vai cuidar bem de uma pessoa se você estiver bem consigo mesma. Quando você tem foco, tem propósito, o seu dia rende muito mais, você se sente muito mais produtiva. Você chega no final do dia e você faz um checklist de tudo que você fez, você vê quanto o seu dia foi produtivo. Isso é tão gratificante. Sem contar que falar afirmações positivas e também meditar vai ajudar na sua saúde mental, vai reduzir o seu estresse e também a sua ansiedade. Além de tudo, você melhora a sua autoconfiança. Eu sinto isso hoje em dia. Eu tô muito mais confiante, eu tô muito mais segura, tá fazendo muito bem pra mim. E assim, a rotina matinal, ela vem acompanhada de bons hábitos, né? Porque você vai inserir meditação, você vai inserir frases positivas, você vai inserir um livro, porque você não tinha tempo de ler, você vai passar a ler um capítulo de livro, algumas páginas que seja. Então a gente só tem a ganhar fazendo o Milagre da Manhã, concordam? E mamães, comecem aos poucos, vão inserindo hábitos na sua rotina matinal. Não tem problema se você não conseguir, né? Eu consegui um dia, não consegui o outro. Não se sinta culpada. Vai tentando, aos poucos você vai inserindo isso e quando você vê, você vai estar fazendo no automático. Você vai estar ansiando por levantar às 5. Porque o dia que você não levantar, vai fazer mal pra você mesma. Então isso automaticamente vai entrar na sua rotina. O importante é que você faça uma programação que faça sentido pra sua vida. Porque só assim você vai conseguir. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado de alguma forma. Não esquece de ir lá no Spotify, já colocar o livro pra você começar a escutar. Porque realmente, você escutar o livro, você vai ter mais um up, né? Vai ter mais uma força de vontade para aquele empurrãozinho para você começar a acordar mais cedo. E eu espero realmente que isso mude a sua vida como está mudando a minha. Obrigada a você que chegou até o final do vídeo. Aproveite e se inscreve no meu canal se ainda não for inscrito e deixa aquela curtida para me ajudar. Beijo, gente!